E me fala uma coisa, como é que você veio para o Japão? Como é que essa história aconteceu? Cara, a história aconteceu, na verdade, os meus pais vieram primeiro, né? Minha mãe é descendente, ela é filha de japonês. Sua mãe é descendente. É, casada com um brasileiro, no caso meu pai, né? Baiano. E meu pai, no Brasil, com a minha mãe, eles decidiram vir pro Japão. Eles estavam tendo um probleminha no casamento deles. Meu pai era do Candomblé na época, gerente de banco. Minha mãe, na época, trabalhava no INAMPS, hoje o atual INSS. E daí eles tiraram licença, vão tirar licença por um ano, vão pro Japão e vamos, né, recomeçar a nossa vida e depois a gente vê o que faz. Só que eles vieram e decidiram permanecer no Japão. Ok. E depois, então, de alguns meses, eles pediram pro meu tio, que estava vindo também, trazer eu e meu irmão. E a gente veio e tá aqui até hoje. Isso fazem 30 aí. Cara, eu vim, na verdade, meus pais vieram em 91, eu vim no comecinho de 92. Uau. Muito bom. E aí você falou que sua família tinha religiões diferentes. Sim. E como é que você teve um encontro com Jesus? Como é que foi essa história? Cara, na verdade, no Brasil ainda, com 8 anos de idade, antes de vir pro Japão, eu tava vendo um desenho na televisão e eu troquei de canal e tinha um pastor falando. Eu acho que era um pastor americano, tava dublado, né, falando na televisão, e algo queimou no meu coração, como assim, eu quero ser isso daí quando eu crescer. É mesmo? Com 8 anos. E aquilo ficou, vim pro Japão, com 15 anos, falaram de Jesus pra mim. E na primeira oportunidade de falar de Jesus pra mim, eu fui pra igreja e tinha um pastor, olha só, eu chamo de Jesucidência, né? Tinha um pastor americano pregando aqui no Japão e com um intérprete para português e no final ele fez um apelo. E assim, quando eu vi, eu tava com a mão levantada. É mesmo. E a minha história com Cristo começa a partir daí. Muito bom. E quando é que foi assim uma certeza da sua vocação? Foi aquela coisa bem gradual que foi acontecendo ou teve algum dia que você falou, cara, é isso, eu quero servir ao Senhor liderando e tudo mais? Sim, na verdade, assim, sempre eu liderei. Tudo que eu fiz na minha vida, eu era líder. Mesmo? Com 7 anos, eu fundei uma religião e os adeptos eram meu irmão e a minha prima. Você tá brincando. E eu até batizei eles na época, né? Meus pais até brincam com isso. Então, assim, aí com 8 eu tive essa experiência, ver na televisão. Com 15 eu aceitei Jesus, fiquei depois com 16 para 17, eu fiquei uns 1 ano e meio, 2 anos afastado dos caminhos do Senhor, mas quando eu voltei assim com 19, que eu fui batizado com o Espírito Santo, uma convicção muito forte. Eu lembro que eu estava numa vigília, no Brasil, eu tinha ido pro Brasil, era um rally de oração. E o pastor fez um rally de oração que era de 12 horas, só que era meia hora cada pessoa, né? Só que eu fiquei às 12 horas. E na 12ª hora eu senti como se tivesse anjos no local e eu comecei a falar em outras línguas naquele momento, assim, ser cheio do Espírito. E junto com o batismo eu recebi uma convicção interior que eu queria ser missionário, que eu queria ser de frente. Aí que começou a minha história com ser um líder, querer ser um líder na igreja. É interessante que há uma discussão grande sobre a questão do batismo no Espírito, né? Sim. Há uma discussão se as línguas estranhas são uma evidência do batismo, e é uma linha que fala que não, uma linha que fala que sim e tal. Mas é interessante que quando você olha em Atos 2, né, o batismo ali no Espírito, né, que fala sobre o batismo, é um tema que está ligado ao batismo, que muitas poucas pessoas falam, é a convicção missionária. Sim, o envio. É o envio, né? Então fala que eles foram batizados com o Espírito Santo, e aí ali falaram outras línguas, mas por que falaram outras línguas? Porque tinha um monte de gente ali para ouvir. E Jesus fala, né? Fica em Jerusalém, porque vocês vão ser revestidos do alto para a missão. Então tem uma evidência que você foi batizado do Espírito Santo, se você é despertado para a missão, né? Sim. Né? Exatamente. E você está me contando exatamente isso, né? No dia em que você foi batizado, uma convicção de eu sou um missionário. E entenda, quando a gente fala aqui missionário, a gente não está falando ir para outro país. Porque você já está em uma outra terra diferente da sua.
né? Porque a nossa origem é celestial. Então, todo mundo é um missionário. Sim. A partir do momento que a gente nasceu de novo, a Bíblia fala que a gente nasceu do alto, né? Então, quer dizer, se eu nasci do alto, terra aqui é missão. Né? Então, eu tô lá no Brasil em missão e eu posso estar na cidade que eu nasci. Porque quem nasceu ali foi a minha carne, né? Agora a gente é missionário e está servindo. E é incrível isso. No dia do batismo do Espírito Santo, você teve essa convicção. Tanto é que eu tive essa convicção, aí eu falei com um pastor e as pessoas da igreja, não era uma igreja que comumente o pessoal falava em línguas estranhas, então o pessoal ficou assustado. E eu lembro que no culto eu estava muito assim... eu estava muito sedento, muito cheio, eu não conseguia parar de chorar e o pastor parou o culto que ele viu que as pessoas estavam incomodadas. Ele disse assim, gente, fiquem tranquilos porque isso é o Espírito Santo. E em seguida o pastor ele me enviou mesmo como missionário pro Japão. E logo que eu cheguei no Japão, eu lembro que eu cheguei numa sexta e no domingo eu já fui para a igreja e eu falei, pastor, o que eu posso servir na igreja? Assim, eu estava sedento. E era uma igreja ligada à igreja lá no Brasil? Não. Uma outra igreja. Era uma outra igreja que eu já tinha ido anteriormente aqui no Japão. Aí eu fui pro Brasil, tive essa experiência, voltei. Então o pastor me convidou para ir, eu fui. E eu falei, pastor, eu quero ajudar, eu tô sedento, eu quero ajudar. O que eu posso fazer? O pastor falou assim, o que você gosta de fazer? Eu falei, pastor, eu gosto de cantar. Eu gosto de cantar, eu nunca preguei, mas eu quero pregar. E aí eu entrei no grupo de louvor. E assim, o pessoal, assim, a gente começava a orar e Deus começava a operar milagres e eu falei, eu quero pregar. E tinha um irmão na igreja, eu lembro até o nome dele, irmão André. E eu admirava muito ele, porque ele tinha uma habilidade assim, eu falava, irmão, você me ensina a pregar? E a gente evangelizava todo domingo de manhã, né? A gente saía para evangelizar. E esse irmão falou assim, vamos no meio de um evangelismo, que vai ser lá perto da minha casa, a gente dá uma fugidinha, você vai em casa que eu vou te ensinar a fazer um esboço, ensinar como você prega. E eu fui, e daí eu aprendi com o irmão André a fazer um esboço, depois eu falei com o pastor, eu estou pronto para pregar. E o pastor me deu uma oportunidade. Tô formado já. E eu preguei, eu lembro até hoje, eu preguei sobre Abraão, sobre o chamado de Abraão, e uma pessoa recebeu Jesus naquela noite, essa pessoa foi batizada um tempo depois, e ela tá até hoje, eu tenho contato com essa pessoa, tá até hoje na igreja, então assim, não na nossa igreja, em outra igreja, né, é uma obreira, uma irmã, então assim começou a minha história com o chamado pastoral, ministerial, começou a partir daí. Sim.